Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade, tá? E o tema desse vídeo aqui, nós vamos falar sobre os experimentos, né, DOE, os experimentos de superfície de resposta, tá? Nós vimos nos vídeos passados que os experimentos fatoriais e fatoriais fracionados, eles sempre eram conjugados, né, de dois níveis, sempre um nível mínimo e máximo pré-estabelecido, né? E nos proporcionava uma equação, né, de regressão do modelo, uma regressão linear, né? Nós conseguimos também olhar algumas interações, tudo mais. Porém, delineamentos fatoriais, né, eles são muito utilizados para fazer uma separação de variáveis, né? Aquelas que são mais relevantes, aquelas que são menos relevantes, né? Uma vez que você fecha o escopo e define uma área melhor para trabalho, né? Aquela região mais desejada para descobrir ali um fator de resposta, né? E você também define níveis mais arrojados ali nos níveis dos fatores que você está utilizando, né? Passa a ser interessante você mapear melhor, né, essa região da resposta que você pode ter, tá? A gente deu uma olhada também em como a resposta ela pode ser otimizada, tá? Porém, a gente não conjugou. Por exemplo, nós podemos ter duas respostas, né, duas variáveis de resposta de interesse, né? Então, a introdução desse vídeo aqui, nós vamos introduzir um tópico que ele expande um pouquinho, né, a aplicação do delineamento de experimento, ou seja, ele torna um pouco mais robusto, tá? Inclusive incluindo o modelo de curvatura, tá? Um ponto central, né, para modelar a curvatura, se existir curvatura no processo de resposta, tá? Então vou chavear para a tela aqui o primeiro tópico, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é que aqui no site Qualidade e Produtividade você tem um tópico dedicado aqui, uma explicação bem detalhada, tá, sobre o que são os experimentos de superfície de resposta, tá? Mas basicamente o que é o mais interessante aqui para a gente notar, né, a diferença entre os fatoriais e os experimentos, né, de superfície de resposta, tá? É que os experimentos fatoriais eles são tipicamente rodadas ortogonais, ou seja, nos níveis baixo e alto de cada nível, né? Formando aqui, se forem duas variáveis, formando um quadrado, né, de experimentação, ou se forem três variáveis, um cubo, né? Porém, nós podemos adicionar também o que a gente chama de rodadas axiais, né, que forma essa, também conhecido como estrela aqui, tá? Que são pontos 0 e menos alfa, 0 e mais alfa, tá? No caso, no eixo horizontal, e alfa e 0 e menos alfa e 0 nos eixos verticais, tá? E conjugando esses dois, a gente forma uma malha, tá? Que isso aqui são chamadas rodadas axiais, né? Elas estão no eixo, né, de simetria aqui do quadrado. Então, conjugando esses dois, sobrepondo, nós temos o que a gente chama de experimento composto central, tá? Que é um experimento, né, utilizado em DOEs de superfície de resposta, que mapeia toda uma região, né? Ele espalha uma malha de pontos sobre uma determinada região de interesse a ser determinada pelo experimentador, onde ele consegue detectar com um ponto central e alguns pontos um pouco além do quadrado, né, ortogonal aí do experimento fatorial, proporciona um pouco mais de informação e nos permite também fazer a regressão de um modelo quadrático, ou seja, com curvatura, tá? Então, se existir curvatura na resposta, com o delineamento de superfície de resposta, você consegue detectá-lo, tá? Existem dois tipos principais, tá, de delineamento de experimento de superfície de resposta. O primeiro deles, e muito comumente utilizado, é o experimento composto central, né, do inglês Central Composite Designs, tá? Que é esse aqui que eu estou mostrando, tá? E existem também os experimentos chamados de box banking, tá? Que são experimentos de 3 níveis, tá? Em que todos os pontos de experimentação, na verdade, notem que eles não estão nos vértices, tá? Eles estão sempre no meio do intervalo aqui de experimentação das variáveis, tá? Por que isso, tá? Experimentos de box banking, eles são muito utilizados quando você tem fatores que são perigosos de se experimentar em conjunto, por exemplo, em seu nível máximo, tá? Imagina a temperatura, pressão, experimentados aí durante 2 horas
no nível máximo, tá? Você pode causar uma explosão dependendo do processo. Então, eles servem para modelar esse tipo de processo, tá? Uma das aplicações dele é essa, tá? Então, existem esses dois tipos, tá? O experimento composto central e o de box banking. E o que nós vamos dar uma olhada hoje aqui é como fazer, né, no Minitab, um experimento composto central, tá? Desse primeiro tipo aqui, com as rodadas axiais e ortogonais, tá? E vamos dar uma olhada aqui também no que significa, tá? Então, quando eu digo curvatura na resposta, imagina que você está fazendo, né, um experimento onde você tem uma variável temperatura, tá? E uma variável tempo, tá? E você experimenta, né, em várias regiões, aí faz uma experimentação com vários pontos numa determinada região, porém você imagina que a resposta seja dessa forma aqui, ó, tá? Ela forma uma superfície de resposta curvada, tá? Então, um modelo linear, né, que modela um plano, né, ele não vai ser capaz de detectar essa curvatura aqui. Então, nós precisamos de um modelo um pouco mais robusto, tá, que consiga modelar essa curvatura que existe no processo, tá bom? Antes de iniciar a introdução dos dados no Minitab, eu quero mostrar aqui na tela para vocês, vou até clicar aqui na animação, espero que vocês estejam enxergando aqui a animação, né? Eu vou usar um estudo de caso presente no livro do Montgomery, tá? Que é o controle estatístico, Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade, tá? É um livro de Douglas Montgomery, possui o detalhamento completo de todos os cálculos, recomendo a leitura, vai aparecer aqui na tela para vocês, tá? E um dos exemplos, né? Esse exemplo foi retirado inclusive desse livro, tá? E um dos exemplos que ele usa para ilustrar, né, o experimento de superfície de resposta, né, é o processo de gravação a plasma, né, para fabricação de circuitos integrados, né? Então, durante a fabricação desses circuitos integrados é desenhada uma máscara, né, das trilhas sobre um wafer de circuito impresso, né? E os fatores que influenciam, né, esse processo é a distância, tá, que varia de 1 a 1,4 centímetros, e a potência, tá, de 350 a 400 watts, tá? Essa potência é a potência da iluminação que é jogada sobre uma superfície com uma substância química que acaba evaporando, tá? Como a figura está mostrando e como a ilustração está mostrando, né? O circuito é fabricado com uma máscara e somente as trilhas estão expostas, tá? E de repente ele joga uma luz, né? E essa substância que é reagente à luz aí, ela evapora e deixa somente as trilhas em azul aí, tá? Então, as variáveis de resposta para esse processo são a taxa de gravação, tá? Em angstroms por metro, cuja variável a gente quer maximizar, tá? E a uniformidade da gravação também medida em angstroms por metro, tá? Cujo objetivo é minimizar, tá? A uniformidade, na verdade, é a variação da espessura da camada aplicada na placa. Então, essa camada que é aplicada e remanescente depois da remoção aí da máscara, né? Ela varia. Então, essa variação, a gente quer minimizar essa variação, tá? Eu quero ter o mínimo de variação possível a uma taxa de gravação máxima aí que eu permita, né? E nós vamos perceber durante o experimento que existe uma correlação e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no Minitab, tá? Como preparar esse DOE, tá? Para a superfície de resposta, tá bom? Então, vamos chavear aqui para o Minitab, tá? Então, vamos aqui no menu Stat, DOE. Agora, nós vamos escolher aqui, ó, Response Surface, né? Que é método de superfície de resposta. E eu quero criar, né, um desenho de superfície de resposta, um delineamento experimento de superfície de resposta, tá? Então, note que ele já tem aqui como opção, ó, nessa tela, duas opções: o Central Composite, que é o composto central, tá? Que a gente falou agora há pouco, e o Box Banking, que é aquele em que os fatores não ficam nunca nos níveis máximos, tá? Então, eu vou deixar aqui Central Composite. O número de fatores contínuos, né, é 2. Eu tenho a distância e tenho a potência, né, como a gente viu. Número de fatores, nota que ele pergunta aqui o número de fatores contínuos e categóricos, tá?
Você pode ter, nesses casos aqui também, um tipo de variável que seja, por exemplo, com a presença de alguma substância química e sem a presença de uma substância química. Então, esse tipo de variável é considerada categórica, tá? Ela pode ser presente ou não presente. Quando eu digo variável contínua, ela pode ser, por exemplo, de 350 a 400 watts, mas variando em qualquer potência nesse intervalo, tá? É uma variável numérica contínua, tá bom? Então é por isso que eu vou escolher aqui duas variáveis contínuas, dois fatores contínuos e nenhuma variável categórica nesse momento, tá? Se você clicar aqui também em Display Available Designs, ele vai mostrar para você, né, experimentos blocados e não blocados. Nós vamos falar sobre bloqueamento, blocos, né, em experimentos de superfície de resposta nos próximos vídeos, tá? E note que para duas variáveis aqui não blocadas eu tenho 13, né? Eu não vou ter blocos nesse momento no meu experimento, são 13 rodadas, tá? Então, nota que se fosse um fatorial eu teria aqui, por exemplo, um fatorial de 2 níveis, seriam 4 rodadas. Porém, como eu estou adicionando os pontos estrela, né, que são mais 4 pontos, então já passo para 4 mais 4, 8, mais algumas repetições do ponto central, vou dar 13 pontos aqui, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui agora. Clica aqui em Designs, tá? E aí você tem duas opções, tá? Você pode rodar uma rodada com um bloco, né? Com um total de pontos centrais de número 5, sendo 0 pontos centrais do cubo e 0 no axial, tá? E o alfa de 1,41, nota que é a raiz de 2, tá? O alfa nada mais é do que o valor desses pontos aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É esse valor de alfa aqui, ó. Nota que o alfa é 1,41. Ou seja, ele vai passar um pouquinho do 1 aqui, vai estar um pouquinho mais distante do que o 1 nesse nível aqui, tá? Então esse alfa mais alfa menos aqui, o valor dele no Minitab aqui está dizendo que vai ser 1,41, tá? Se você quiser alterar o valor de alfa, você pode, é só você clicar em Custom aqui e colocar aqui o valor de alfa desejado. Eu vou deixar o valor padrão, tá? Por enquanto, para que o experimento fique o mais padrão possível, tá? O número de pontos centrais eu vou deixar o padrão também, que é o 5 aqui, com 13 rodadas, tá? Vou deixar 0 réplicas, vou dar um OK. Vou clicar em opções aqui, eu vou pedir para vocês desmarcarem aqui a randomização para que fique mais legível, tá? Mais uma vez, o correto é que o delineamento de experimento seja randomizado, tá? Você colete as respostas de maneira randômica para evitar a influência de fatores e aquecimentos, coisas que acontecem ao longo do tempo no experimento, tá? Eu vou tirar a randomização para fins didáticos aqui, tá bom? E em resultados, tá? Eu vou deixar marcado Summary Table e Design Table, ou seja, a tabela sumarizada e a tabela do delineamento de experimento, tá ok? E vou clicar em OK. Então nota que ele gerou para mim aqui, ó, tá? As variáveis codificadas, tá? Eu gerei aqui primeiro codificado para vocês verem a presença dos pontos alfa, tá? Então nota que aqui é menos 1, 1 e menos 1, como no experimento fatorial, né? À medida que eu chego nos pontos axiais, nota que aqui já é menos alfa e 0. Alfa positivo e 0, tá? Aqui alfa negativo, alfa positivo e 0, tá? E em seguida ele coloca 5 pontos centrais, ou seja, 0 e 0, né? Que são esses pontos aqui, ó, 0 e 0, tá? Ele repete 5 vezes, ele faz o experimento 5 vezes ali, ele repete 5 vezes para ter certeza que a curvatura passa por aquele ponto ali, tá? E aí aqui também, ó, são os pontos alfa, uma repetição em cada nível, né? Uma repetição em cada fator ortogonal, tá? Então, nota que essa é a grande diferença, tá? Para os experimentos de superfície de resposta, ele realmente cria uma malha, né? Para ser capaz de detectar uma curvatura ali na superfície de resposta, tá bom? Então agora eu vou configurar novamente aqui, mas ajustando os fatores aqui, o nome dos fatores, né? O nome
por exemplo, aqui é potência, né? E a potência vai ser, vamos conferir aqui os valores. Tá? A potência vai ser de 350 a 400 watts. Então vou configurar aqui 350 a 400 no valor alto, tá? Note aqui, ele pergunta se os níveis definem os pontos do cubo ou os pontos axiais, tá? Se você escolher essa opção aqui, você vai estar definindo, na verdade, esses pontos aqui, ó, tá? Esses mínimos e esses máximos, tá? Eu não acho interessante porque, para fins práticos, o que acaba acontecendo, você acaba trabalhando com esses pontos e acaba jogando a malha de modelamento alfa mais e alfa menos para cima e para baixo aqui, tá? Então, nesse momento, eu vou deixar aqui cube points, né, que é os pontos no cubo, tá? E a distância, tá? Distância que varia de 1 a 1,4 centímetros, tá? Conferindo aqui, 1 a 1,4 centímetros, tá ok? Então essas são as minhas variáveis de entrada, né? Que nós chamamos de fatores. Vou dar um OK. Vou dar um OK novamente. E agora sim, ele gerou para mim aqui, lógico, em ordem padrão e crescente, né? Nota aqui os pontos centrais, né? Metade entre 350 e 400 é 375. E a metade também entre 1 e 1,4 é 1,2. Então os pontos centrais estão definidos aqui, tá? Os pontos alfa também estão aqui, ó. Tá vendo? 410 é um pouquinho maior que 400, né? E 350 é o mínimo, 339 está um pouquinho abaixo, tá? Então ele vai gerar esses pontos alfa um pouquinho além, né, do ponto de experimentação, tá bom? Então eu vou colocar aqui agora, né, o que eu preciso fazer aqui agora é colocar a variável de resposta, tá? Que é, eu tenho preparado aqui já numa planilha, mas se vocês quiserem copiar depois, é só pausar o vídeo e copiar esses valores aqui, tá? Eu vou deixar aqui uns 2 segundos para que vocês possam pausar e copiar os dados. Mas eu tenho a taxa de gravação e a uniformidade, tá? Que foi verificada, tá? Nesse experimento aqui. Então imagina que o engenheiro lá foi lá, criou essa configuração e teve essa resposta aqui, ó, tá? As duas variáveis de resposta aqui, tá bom? Então foram coletados aqui os valores de espessura, tá? Lembrando que a taxa de gravação é uma variável que a gente quer maximizar, tá? E a uniformidade eu quero minimizar, tá? Quanto menor possível, melhor, tá? Então, os dados estão aqui. Vamos voltar aqui agora no menu Stat, DOI, superfície de resposta, e vou pedir para ele analisar, né, esse delineamento de superfície de resposta aqui, tá? Então eu tenho nesse caso aqui, por exemplo, duas variáveis de resposta, tá? A taxa de gravação e a uniformidade. Eu posso escolher as duas, clico em Select e ele vai analisar para mim as duas, tá? Os termos, tá? Vamos para os termos, tá? Eu quero escolher aqui, eu tenho uma suspeita que existe curvatura, então eu vou escolher um modelo quadrático completo, ou seja, full quadratic, tá? Se você quiser manter somente linear, tá? Você escolhe aqui. Então, o conceito aqui é jogar todas as variáveis para cá para checar se existe essa curvatura e as interações entre elas, tá? As opções, tá? Se você quiser configurar aqui os intervalos de confiança, se são bilaterais, não precisamos mexer em nada nesse momento para esse exemplo aqui, tá? Gráficos, tá? Eu quero os gráficos de Pareto, tá? E aqui, Residual Plots, você escolhe 4-in-1, ele vai mostrar 4 gráficos em um só, tá? Vai ficar mais fácil de explicar depois. Se você quiser marcar também os resultados que ele quer configurar aqui, ele vai colocar de acordo com a sua necessidade, aí vai do seu conhecimento estatístico aí das tabelas de ANOVA e tudo mais, tá? Clica em OK, ele vai retornar aqui, ó, tá? Na caixa de, vou aumentar um pouquinho aqui, ele vai retornar aqui os coeficientes codificados, tá?
para a superfície de resposta. Ó. Então, ele está dizendo aqui o p-valor, né? Aqui tem uma tabela de coeficientes codificados, o erro padrão, tá? O valor da estatística t, tá? E o p-valor, tá? Então, pelo p-valor aqui sendo menor do que 0,05, tá? Quer dizer que esses termos aqui são relevantes para o modelo, tá? O sumário do modelo, tá? Aqui ele diz, ele dá esse R-squared, né? Que é o coeficiente de regressão, né? O quão bem a equação de regressão modela os dados que foram observados nesse experimento, tá? E aqui, né, na sequência, uma tabela de análise de variância. O que ele está fazendo? Analisando o modelo, ou seja, o modelo linear, tá? Ele está dizendo aqui que o modelo linear também é adequado, tá? O modelo quadrático também é adequado, tá? Então, as interações também são adequadas, né? Então, o único problema que ele encontrou aqui foi a falta de ajuste, tá? Que também, como a falta de ajuste está sendo desprezada aqui pelo p-valor, quer dizer que o nosso modelo se ajusta muito bem aos dados aqui, tá? Como é um modelo que foi extraído do livro aqui, isso já era esperado, né? Aqui a equação de regressão, se vocês ficaram com dúvida, tá, de como analisar, né, o que significa esses valores aqui, eu recomendo que vocês assistam o vídeo sobre análise de variância, tá? A tabela ANOVA. Então tem lá bastante informação nesse vídeo em como analisar, tá, esse tipo de tabela aqui. Aqui ele tá analisando nada mais, nada menos do que qual a influência de cada variável, tá, sobre o erro observado. Tá? Então ele compara a média de cada grupo com a média geral dos estudos. E aí ele vai gerando aqui uma tabela que ele, através dos mínimos quadrados, né, ajuste dos mínimos quadrados, e ele consegue determinar se o fator é relevante ou não para o estudo. Tá? A gente já viu isso em videoaula anterior aí. Bom, na sequência aqui ele dá uma equação de regressão em unidades não codificadas, né? Ou seja, no mesmo padrão de variáveis que você está utilizando no seu estudo, e ele diz que a uniformidade pode ser modelada utilizando essa equação aqui, ó, tá? Então, se você substituir a potência e a distância que você quer usar no seu processo nessa equação e resolvê-la, você vai encontrar a uniformidade, uma previsão da uniformidade que vai ser obtida, tá? O Pareto, né? A gente viu aí na videoaula dos experimentos fatoriais que o Pareto determina se uma variável é importante ou não. Nós temos aqui a linha 2,36 e todos os fatores ultrapassando a linha, tá? O que quer dizer? Que não só os dois fatores principais são relevantes, mas o modelo quadrático, né? Ó, A vezes A é A ao quadrado, também é relevante. E A vezes B, ou seja, uma interação da variável A com a variável B é interessante, e a variável B ao quadrado também é interessante, o que significa que há uma curvatura, tá? Nós já sabemos que há uma curvatura no modelo, tá? Esses resíduos, tá? Esses gráficos de resíduos aqui, ele pega cada observação que foi feita no experimento e compara com o valor esperado. E essa diferença é o resíduo, tá? E é esperado que esse resíduo tenha uma distribuição normal em torno de zero, tá? Que o meu erro observado, né, vezes o erro calculado, ele esteja normalmente distribuído em torno de zero. Então é isso que ele mostra aqui, ó, tá? Se há uma diferença residual entre os valores ajustados, se a distribuição dos erros está em torno de zero, se há uma tendência de observação à medida que a sequência de observações foi tomada, tá? Por enquanto não vamos nos preocupar com isso aqui, tá? Então, equação, tá, da uniformidade armazenada, tá? O mesmo foi feito para a taxa de gravação, tá? Para a taxa de gravação, aqui na tabela de análise de variância, você já tem aqui que um termo, né, do modelo quadrático, ele já não é tão representativo, tá? Principalmente pela potência ao quadrado e a distância ao quadrado, tá? Ou seja, significa que os modelos lineares, nesse caso aqui, eles representam um pouco melhor, tá? Talvez seja mais fácil você utilizar um modelo linear do que um modelo quadrático, tá?
Isso pode ser observado pelo grau aqui dos fatores, ó, tá vendo? 0,0044 que multiplica a potência ao quadrado. Essa multiplicação desse valor tão irrisório aí na variável de resposta não vai causar muita diferença, tá? Então esses fatores podem ser relativamente desprezíveis aí, tá bom? Então você vê aqui que potência ao quadrado, distância ao quadrado, eles não são tão relevantes, ó. Você olha que o fator deles aqui na variável, ó, é bem pequena, tá? Potência, potência, distância, distância, tá? Em comparação com as demais, tá bom? Porém, a interação, né, entre elas, ela já passa a ser mais relevante, né? Ó, a interação, né, entre elas aqui, o valor de P é bem menor do que 0,05, tá? Para você entender, uma maneira prática se o valor de P é menor do que 0,05, o termo aqui da análise de variância, ele passa a ser relevante, tá? No modelamento da equação aqui. Aqui também tem uma equação de regressão, né, para previsão da taxa de gravação, tá? Em que o modelo é ajustado. E essa equação prevê com relativa precisão aí, 81,85% de precisão, tá? Então, se você fizer 80 previsões aí, 100 previsões, 80 você vai acertar, tá? O Pareto, para a taxa de gravação, ele já despreza aqui os fatores quadráticos, ó, b ao quadrado e a ao quadrado, né, que é b vezes b e a vezes a. Então você vê que eles são irrelevantes aqui, porém, né, a interação entre a e b, né, e a variável a e a variável b são relevantes. Então eu poderia muito bem eliminar aqui do meu modelo, né, o BB e o AA aqui, que não faria diferença, tá? E aqui o residual é semelhante ao gráfico anterior, tá? Então, o Minitab analisou aqui, você tem algumas informações importantes aqui, tá? Já pode tirar algumas conclusões, porém, onde estão os dados, né? Você quer olhar o resultado aqui do delineamento de experimento, tá? Se você volta aqui no menu Stat, DOE, Response Surface, tá? E quer analisar os factorial plots, ou seja, os gráficos dos fatores, né? Você escolhe primeiro, eu quero analisar em função da taxa de gravação ou da uniformidade, tá? Vamos escolher primeiro, perdão, a taxa de gravação, baseado nessas duas variáveis aqui, potência e distância, tá? Em gráficos eu vou colocar os efeitos principais e as interações, para checar se existem interações entre as variáveis, e verificar o modelo, ele simplesmente vai verificar aqui a interação de qual variável você está escolhendo, tá? Vamos deixar assim por enquanto, vamos dar um OK. Muito bem, está aqui. Então, esses são os efeitos principais, tá? Para a taxa de gravação. Note que a potência, à medida que ela aumenta, né, é praticamente linear, dá para perceber uma curvatura, mas é bem discreta aí. Porém, a distância, né, ela já mostra uma curvatura maior, tá? E aqui para a distância, né, nos três níveis, no nível máximo, médio e mínimo, né, você nota que existe uma interação, tá? À medida que eu aumento a potência, né, e a distância em conjunto, né, eu tenho aqui, por exemplo, a potência saindo de 340 e indo para 410, né? A uma distância de 1,4, ela aumenta praticamente que linear aqui para cima, né? Agora, eu ajusto a minha distância a 1,2, né? Eu tenho aqui que a taxa de gravação ela vai ter uma resposta um pouco menor. À medida que eu aumento a potência, ela não vai ser tão potente, vai ser tão boa quanto a distância a 1,4. E quando eu escolho a distância a 1 centímetro, né, à medida que eu aumento a potência, né, nota que a taxa de gravação ela cai, ela passa a cair. Então existe uma interação entre as variáveis aí, tá? Eu preciso escolher entre 1,2 e 1,4, tá? 1,0 aqui, ela passa a cair à medida que eu aumento a potência, tá? Então, são algumas conclusões que eu já posso tirar desses dois gráficos aqui, tá?
existe uma interação entre essas duas variáveis e elas se comportam dessa maneira aqui, ó, tá? Então, eu falei bastante sobre a curvatura, eu vou escolher aqui agora o mesmo menu, tá? E eu quero fazer o gráfico de contorno, tá? Da taxa de gravação em função da potência e da distância, tá? Os contornos, eu quero usar o padrão. Eu posso escolher aqui linhas de contorno, símbolos nos pontos de design. Eu vou marcar os três para vocês verem a diferença, tá? E vou dar um OK. Tá? Então, ele colocou aqui, nota que ele colocou de fundo, né? As áreas onde o delineamento de experimento aqui rodou. Nota que esse ponto aqui é um ponto alfa, tá vendo um pontinho preto aqui? Esse aqui é um ponto alfa, tá? Esse é um ponto alfa, esse é o ponto alfa. Esse aqui é o ponto central, tá? Esse aqui é um ponto ortogonal, tá? Que é do quadrado. Nota que aqui forma um cubo. Eu estou movendo o mouse aqui, ele forma um cubo. E aqui ele vai formar aquela estrela, ó, tá? Sobreposta. E com isso ele foi capaz de modelar a curvatura na superfície aqui, ó, tá? Então, nessa região aqui eu tenho uma taxa de gravação de 1500 ou mais, tá? Porém, preciso de uma maior potência, tá? E uma distância um pouco maior, tá? Acima de 1,4, tá? E assim você pode utilizar a legenda aqui para chegar no valor, né? Então esse é um gráfico de contorno, tá? Que você pode checar aí se onde está aí a sua região desejada, né? Imagina que você não quer 1500, né? 1100, 1200 a 1300 estaria ótimo. Então seria nessa região aqui que você teria que trabalhar, tá? Então você tem todo esse espectro aqui para, tá? Posso fazer o mesmo, tá? Para a uniformidade, tá? Nota que a uniformidade ela já tem um pouco mais de curvatura, tá? Aqui nesse eixo eu tenho a distância, tá? E aqui a potência. E aqui, ó, nessa região também, os pontos ortogonais, os pontos alfa, né, nos extremos, que formam uma estrela aqui. E aqui a legenda, ó, tá? A uniformidade eu quero minimizar, então é para mim eu quero ter, por exemplo, imagina que eu quero ter no máximo 80, tá? Então tem que trabalhar na região azul aqui, azul escura, né? Então seria nessas regiões aqui, ó, tá? Na região clara aqui eu já vou ter de 80 a 85, por exemplo, tá? Então, eu tenho duas variáveis de resposta aí, né? Uma se comportando de uma forma, outra se comportando de outra, tá? E agora, né? Vou voltar aqui no menu Stat DOE, superfície de resposta. Eu vou fazer a superfície de resposta para taxa de gravação. Ele vai mostrar no mesmo gráfico aí toda a superfície de resposta. Nota que, deixa eu tentar aumentar aqui para ficar mais fácil. Nota que aqui ele tem eu vou dar 2 cliques, ele vai aumentar. Ele tem nesse eixo aqui a potência, né? E a distância que você configurou, tá? E como a taxa de gravação responde, tá? Eu posso alterar aqui, por exemplo, editar a superfície e deixar fio de arame, né? Nota que essa superfície aqui, ela passou a ser, ele mapeou toda a superfície aqui e mostra a resposta. Imagina que eu quero aqui um valor de 380 e 1,2. Ele vai cair em algum ponto da superfície aqui, ó, tá? Você pode rotacionar aqui a superfície para enxergar como ela se comporta, tá? Então nota aqui que a distância, eu vou deixar a distância bem de frente aqui. Nota que à medida que a distância aumenta, né, aumenta também a minha taxa de gravação, né? Porém, a potência aumentando aqui eu reduzo, né? Já aumentando a potência nesse caso aqui eu aumento, né? Que foi o que a gente observou nas linhas lá, nesses pontos aqui, tá? E vou colocar agora aqui também, vou fazer o mesmo, tá? Para a uniformidade, tá? Nota que a uniformidade ela tem uma curvatura maior, tá? Você pode rotacionar, né? Você tem uma curvatura mais interessante aí de ser observada, né? Você pode rotacionar o gráfico aqui para checar, né, nas regiões de interesse
Vou mudar aqui para fio de arame também, que eu acredito que seja mais fácil de visualizar, tá? Então, nota que você tem a curvatura na superfície, tá? E você tem aqui potência e distância e você consegue medir, né? Saber qual o comportamento à medida que essas variáveis aumentam, tá? Então, nesses casos aqui, onde você tem essa curvatura, né? É onde o experimento de superfície de resposta ele passa a ser mais útil, tá? Note que não é um plano, né? Ele não é linear, ele tem sua curvatura aí, tá? E as equações que vão descrever esse comportamento aqui também tem modelos quadráticos, né? Se você utilizar um outro software, computação algébrica, você vai notar que esses gráficos se repetem dessa forma aqui, você consegue controlá-los, tá bom? Vamos voltar aqui, tem uma response surface. Agora eu quero mostrar, nesse caso aqui, né, especificamente nesse estudo de caso, a gente tem duas respostas, né? Uma é a taxa de gravação e a outra é a uniformidade, tá? E eu tenho aqui nos eixos X a potência e a distância, que são as duas variáveis que eu escolhi para fazer o experimento, tá? Imagina, né, vamos colocar uma suposição aqui, que como gerente de qualidade desse processo, você determina que eu não posso ter mais do que 80 angstroms por metro, né, de variação na camada. Tá? Mais do que isso eu causo prejuízo no processo. E é aceitável, né, que eu também trabalhe entre 1100 e 1150, tá? Angstroms por metro na taxa de gravação. Então eu vou colocar aqui, vou fazer um gráfico de sobreposição das variáveis, né? Eu tenho duas variáveis e eu quero saber em que região, né, esses contornos dessas duas respostas que eu coloquei, elas têm uma região ideal de trabalho, né? Então conjugadas entre si. A uniformidade eu vou colocar, não sei, 78 até 82, e a taxa de gravação de 1100 até 1150, tá? Eu vou dar um OK. Aqui em opções, se você quiser colocar um título para o gráfico, tá? E vou dar um OK. Nota que com duas variáveis, tá? Esse gráfico aqui já passa a ser mais interessante, tá? A gente fez ele também para experimentos fatoriais com uma resposta, tá? E aí a gente sempre separava, né, a região de contorno em duas seções, uma viável e uma não viável, tá? Aqui você tem duas variáveis influenciando, né? E você quer manter a uniformidade dentro de um intervalo e também a taxa de gravação, né? Então ele já diz aqui para você, ó, que essa é uma região viável, tá? Sobrepondo as duas variáveis entre o máximo e o mínimo aqui, ó, tá? As linhas tracejadas representam os máximos e as linhas contínuas os mínimos, tá? E essa região clara é a região de interesse, onde você quer trabalhar, tá? Então imagina que você está especificando, você fala assim, olha, eu preciso trabalhar com 1,4 até no mínimo 1,2, tá? De distância. E a potência, né? Eu preciso trabalhar entre mais ou menos aí 330 até 355, tá? 330 até 355. Então, você consegue especificar, né, uma região de interesse ali, onde certamente você vai estar muito mais próximo dessas especificações aqui, tá? Então, essa é uma aplicação muito boa aqui, né, do delineamento de experimento. Ele também permite, vou voltar aqui de novo, DOE, Response Surface, também permite o uso do Response Optimizer, tá? Então eu quero maximizar aqui, quero minimizar a uniformidade e quero maximizar a taxa de gravação, tá? Você configura aqui, se você tiver peso, tá, para essas variáveis, você pode especificar aqui, ou seja, a uniformidade, na verdade, ela tem peso 2, tá? E a importância dela é 1. E a taxa de gravação tem peso 1, tá? E a importância dela é 1. Posso colocar aqui também importância 2. Tá? Vou dar um OK. Vai mostrar o gráfico de otimização, tá? E aqui ele vai dar as configurações, ó,
tá? Você pode mexer nas linhas aqui e ajustar para checar a resposta, mas o que ele está falando é que com essas configurações aqui, ó, 348,6 watts de potência, tá? E 1,4828 centímetros de distância, tá? Configurados no meu processo, eu vou ter a uniformidade no mínimo 76,4 e o máximo de 1148, ou seja, quase 1150, tá? Seria uma condição ótima aqui para o seu experimento. Se você arrastar as linhas vermelhas aqui, ele vai mostrar que vai ter um aumento da uniformidade aqui, né, do problema de uniformidade, e uma diminuição na taxa de gravação, tá? À medida que você se aproximar lá do valor que ele encontrou, ele vai maximizar, tá? Se você clicar na estrelinha, ele volta para o valor original e encontra o máximo que você definiu para o Minitab otimizar para você, tá bom? Então são maneiras de modelar o processo aí que você tem, né? E ajuda muito, né? Na prática, você definir parâmetros de execução de processo em condições ótimas aí de manufatura, sempre com o objetivo de reduzir custos e maximizar aí os recursos, né? Bom, o último recurso que eu quero mostrar aqui agora é superfície de resposta, mais uma vez, que é o Predict, tá? Você pode fazer predições aqui da taxa de gravação, por exemplo, entrando valores individuais. Então eu quero colocar aqui uma potência de 350 e uma distância de 1, né? Depois, mais uma vez, 350, distância de 1,2, né? 350, distância de 1,4. E assim sucessivamente, tá? Vou colocar aqui rapidamente para a gente checar aqui como isso é útil. Ele gera uma série de valores já prontos para você não precisar ele vai predizer, né? Vai fazer uma série de previsões aqui para você já, ó, utilizando essa equação de regressão. Então eu ajustei 350 e distância 1, tá? Ele diz que o ajuste vai dar aqui a taxa de gravação vai ser de 1031,53. O intervalo de confiança de 95% pode variar entre 970 e 1092, tá? Mas vai ser 1031 em média, tá? E assim sucessivamente para os demais ajustes que eu escolhi. Então ele faz uma série de previsões aqui com valores pré-específicos, tá? Você não precisa ficar ajustando a barrinha, você digita lá os valores que você quer e ele já faz as previsões aqui para você, tá? Se você quiser, ele também pode armazenar os valores na tabela aqui do Minitab, tá? Então você escolhe aqui e ele vai armazenar os valores aqui para você, tá? Que são os ajustes aqui que ele encontrou, tá? Ó, 1031,53, 1110, tá aqui. Tá bom, pessoal? Então, bem prático, bem simples aqui. Isso é um experimento composto central de superfície de resposta, tá? A gente deu uma olhada aqui o que são os star points, né? Os pontos, como é formada a malha, né? Da superfície de resposta. Espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Se ficaram dúvidas, mandem perguntas, tá? Sugestões, mais uma vez, sempre bem-vindas, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês. Se você ainda não é inscrito e ainda não curtiu o canal, deixa o seu joinha, tá? Se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá? E obrigado e até a próxima. Tchau!